Fala, Truckers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck. Esse que é o podcast da plataforma Quero Truck, a sua plataforma que traz as melhores ofertas em novos, seminovos de pesados, semipesados, leves e implementos rodoviários. Aqui no nosso podcast você já sabe que toda sexta-feira, ao meio-dia, você tem um novo episódio com muito entretenimento, informação de qualidade e muita comunicação voltada ao segmento exclusivo dos transportes. Nossa plataforma é especialmente feita para você que tem diesel na veia. E como sempre, você também sabe que pode encontrar a gente. Por aqui você provavelmente já está vendo a gente pelo YouTube, ou pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pelo SoundCloud, mas você também nos encontra nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e até no LinkedIn. A gente está sempre mais perto de você do que você imagina, tá bom? A gente te acompanha pela estrada, em casa, nos escritórios, enfim, onde você quiser ter conteúdo de qualidade, conecta no Conexão Quero Truck que você vai ter. E para começar, hoje nós vamos falar sobre a publicidade no mercado dos transportes, né, dos pesados aí, dos maquinários, enfim, daquilo que movimenta hoje o mundo, a logística, né, a publicidade em cima disso, a assessoria de imprensa, a comunicação segmentada para esse ramo, para o transporte. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe um convidado super especial, mas antes da gente chamar ele, eu vou fazer, como eu sempre faço, uma citação muito importante, muito conhecida, na verdade, que diz o seguinte: a visibilidade é o objetivo, quando a gente fala de comunicação, né? Mas a credibilidade é a conquista. Ou seja, a gente trabalha para divulgar o trabalho, e cada um de nós, né? Você também, quando está aí trabalhando, fazendo teu trabalho operacional, você tem que vender o teu peixe, né? E a conquista da confiança, ela vem com o tempo, com aquilo sendo bem feito. O lucro é resultado do que é bem feito. A confiança, os novos contratos, tudo que você fizer bem feito, pode ter certeza que lá na frente você vai colher bons frutos disso. E que se você quiser aprofundar um pouquinho nesse tema, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso, como a gente sempre fomenta aqui uma boa indicação literária para quem gosta de ler, e uma boa também, uma leitura amigável para quem está querendo desenvolver esse hábito que é muito saudável. Hoje a dica é um livro chamado Relações Públicas Estratégicas. Esse livro é bem interessante porque ele oferece uma visão abrangente das práticas de relações públicas, incluindo aí assessoria de imprensa, explora estratégias para construir relacionamentos sólidos com a mídia, comunicar mensagens eficazes e gerenciar de maneira eficiente a sua comunicação. Isso pode ajudar você que de repente está ouvindo aí, tem uma pequena, uma micro, média empresa e quero divulgar. Isso pode ser muito interessante. Entenda, aprenda e construa, tá bom? Conta com a gente sempre. E vamos lá, para falar sobre isso na prática, eu trouxe o Santelmo Camilo, que é um cara que vive basicamente disso, né, Santelmo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, meu querido. Muito obrigado, meu amigo. É uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco da nossa atuação nessa área, né? Que é uma área que pelo menos eu considero apaixonante, né? E tão apaixonante quanto essa citação que você trouxe aí de Relações Públicas Estratégicas. É uma construção de reputação o tempo inteiro e principalmente com informações verdadeiras. É por isso que eu acho que a assessoria de imprensa ela tem um papel fundamental, seja com a atuação de jornalistas, profissionais da área de relações públicas. O importante é você trazer a verdade para o público, seja um público especializado, como é o nosso, né? O público de caminhões. Segmentado, né? Público segmentado, um nicho específico, né? Um setor específico, ou o público no geral, né? Com certeza. É a construção da reputação. Gostei dessa síntese, né? É basicamente a construção de uma reputação. É muito importante isso. Mas fala uma coisa para mim, Santelmo. Construção de reputação vem com o tempo, né? Com o tempo. É um trabalho a longo prazo. E me fala o seu... vamos entender o seu passado, né? Para entender o que coloca o Santelmo aqui na minha frente hoje para falar sobre isso com tanta propriedade. O que te trouxe até aqui? Como que foi essa jornada? Bom, a minha jornada começou no ano 2000, né? Quando eu tinha 26 anos e eu tinha terminado a faculdade de jornalismo
em 99, entrei no mercado aí, comecei a atuar na profissão em julho de 2000 e diretamente nessa área, na área da assessoria de imprensa, né? E atuando para o setor de equipamentos. Então eu comecei numa empresa chamada Time Press, né? Era a Time Press, tinha como sócia, diretora, a jornalista Cristina Eugênia Biguetti. Trabalhamos juntos aí, trabalhamos até hoje juntos. Hoje ela em Portugal, um beijo enorme para você, Cris, minha grande amiga, irmã, parceira, e que a Cris me introduziu nesse setor de máquinas e equipamentos. Então, a gente já atendia uma grande feira de máquinas chamada MT Expo, a gente atendia entidades setoriais voltadas para a área de equipamentos, obras de infraestrutura, construção e mineração. Quando a gente fala de equipamentos, a gente está falando aí tanto de caminhões, né? Caminhões rodoviários, caminhões de mineração, como a gente está falando também de máquinas da linha amarela, que são escavadeiras, pás carregadeiras, tratores de esteiras, enfim, esses grandes braços fortes aí da infraestrutura, né? Então, desde esse início, eu sempre atuei com produção de conteúdo institucional, fazendo jornais institucionais, revistas institucionais customizadas, também revistas setoriais, como uma revista chamada MIT, Revista MT, Mercado e Tecnologia, que eu trabalho para essa revista, escrevo matérias para essa revista até hoje, e lá se vão 23 anos. Relevante. Um veículo bem relevante de uma entidade chamada Sobratema, né? Associação Brasileira de Equipamentos de Tecnologia para Construção e Mineração. E é uma revista bem focada, bem específica, e eu aprendi muito entrevistando as fontes, entrevistando ali as pessoas, tanto da indústria, né, fabricante de máquinas, quanto usuários mesmo de máquinas. Fiz muita visita em obra, cobertura de tecnologias, e nesses 23 anos de atuação, eu acompanhei aí todo o desenvolvimento, aperfeiçoamento do parque de máquinas brasileiro, que naquela época era mais, eu diria, restrito, você não tinha tanta tecnologia como se via na Europa e nos Estados Unidos. Você ia numa feira internacional, um evento internacional, você via máquinas assim, robotizadas com uma inteligência já naquela época. E no Brasil a gente tinha o mercado ainda um pouco mais incipiente, né? E hoje a gente vê toda essa evolução e nós participamos dessa evolução, difundindo tecnologias, assuntos, entrevistando as pessoas da indústria para falar sobre as tecnologias hoje presentes nos equipamentos, né? Que legal, cara, que legal. É uma história sempre voltada, sempre conectada com a comunicação, né? Sempre voltada com a comunicação. E assim, além, eu falei dessa parte como repórter, só para com você, e atuando como assessor de imprensa também, né? Atendendo grandes empresas dessa área, faço assessoria de imprensa até hoje, atuo nessa área. Só que já assessoria de imprensa, mas também, embora a minha formação seja no jornalismo, também atuando como relações públicas, por isso que a gente fala muito de reputação, tá? Porque a assessoria de imprensa ela tem bem esse lado da construção de reputação e tal, estudo de público, então atendo empresas dessa área, sempre do setor de máquinas de construção e mineração. Isso é muito interessante, porque o nosso público ele é formado basicamente por empresários, operadores, operacionais do segmento do transporte, ou seja, né, dos caminhões, vamos colocar dos caminhões e implementos rodoviários. E quando a gente fala em linha amarela, quando a gente fala em agrícolas, a gente sempre vai falar, conectado a isso, dos caminhões, porque as máquinas, elas operam, mas o produto vai sempre transportado, ou chega transportado por um caminhão. Então, o complemento do transporte do segmento rodoviário, ele está sempre presente ali, né? Isso é muito conectado, a nossa realidade é muito conectada com as demais linhas, sejam elas quais forem, porque o suprimento da logística nacional roda vai sobre rodas. Vai sobre rodas.
E só que isso, quando eu trago para você, para essa história de assessoria, de relações, você, veja que você é empresário também hoje com a tua própria empresa nesse segmento, escrevendo para várias outras empresas, mas quando você escolhe segmentar o teu trabalho exclusivamente para falar de transporte, equipamentos, caminhões, só vou falar disso. Qual que é o desafio como um profissional que tem capacidade para falar de N outros assuntos ou para atuar em N outros segmentos? Qual que é o desafio da segmentação dos assuntos? Você precisa se especializar, conhecer a realidade daquele setor, entrevistar pessoas, entender como aquele setor funciona. No meu caso, o setor de máquinas e equipamentos, né? Você precisa acompanhar as tendências e está sempre se atualizando, sempre buscando informação. Não só nas entrevistas, mas nos eventos que acontecem, né? A gente se encontra muito com construtores, com empresas de mineração, pedreiras. A gente conversa muito com quem usa o equipamento, quem sabe das dificuldades daquele negócio e quem precisa otimizar ao máximo o desempenho de um caminhão rodoviário, por exemplo. Se você pegar um canteiro de obras, você vai ver uma escavadeira trabalhando com vários caminhões sendo carregados e aquela fila de caminhões ali entrando e saindo do canteiro de obras o tempo inteiro, né? Então, qual é o desafio para manter a máquina eficiente sem ficar parada esperando chegar caminhão naquela fila? Como você tem que programar uma logística eficiente. Então, tudo isso daí é desafiador para quem usa a máquina. Você tem que entender de tudo isso para falar sobre tudo isso. Exato. Você tem que entender as dores do mercado. Então, a gente, ao longo de todo esse tempo, entrevistando pessoas, você acaba sendo bastante conhecido também, porque não tem como você não ter uma relação interessante de amizade e tal, e entendendo o negócio de um empresário, de um profissional, de repente de um operador de máquinas, né? A gente viveu aí durante algum tempo um período desafiador no sentido de chegar em tecnologias avançadas para o setor de equipamentos e tal, monitoramento eletrônico, né? Vários sistemas tecnológicos, e você não tinha um operador capacitado para operar aquele equipamento, né? Que não tinha um conhecimento que deveria para poder operar uma máquina altamente tecnológica. Então você ouve também, você entende as necessidades e tal, e você traz isso daí para público, né? Você compartilha informações, isso é muito legal. Com certeza. E quando você que é um cara que tem muito tempo de estrada, né? 23 anos nesse segmento, nesse mercado, você passou por uma mudança de contexto, de concepção mercadológica que todos os negócios passaram ao longo de 23 anos. E no seu caso, eu diria que talvez uma mudança bastante peculiar, que é a mudança bastante expressiva, que é a mudança quase que 360, 360 volta no mesmo lugar, né? 180 graus, assim, estava indo para um lado, foi para outro lado, que é a mudança da tecnologia, da comunicação, do físico, da revista, do papel, para o digital. Isso não mudou só a forma como as pessoas leem, mas isso mudou a forma como você teve que fazer a notícia, como você teve que construir, você constrói a matéria sobre a notícia. Então, como que foi isso para você ao longo desses 23 anos? Como é que você sentiu isso? E se realmente você sentiu isso, né? Obviamente, mas eu acredito que sim. Como é que foi essa mudança? Para mim, na minha visão, é muito drástica, é muito forte. Muito forte, você tem toda a razão. Houve a necessidade de uma adaptação forte, há essa necessidade até hoje. Você vê que muitas empresas de jornalismo mesmo, eu diria, né? Tem essa dificuldade ainda de se atualizar, de entrar no digital. A linguagem, eu não diria que a linguagem é outra, porque, digamos assim, bom texto, ele sempre vai ser um bom texto. Ele sempre vai ser necessário dentro da nossa profissão. A boa fala, né, um português correto, sempre vai ser necessário. Agora, os formatos. Antes, você fazia matérias até
10 páginas e tal, divagando sobre alguns assuntos, mas você tinha que ter conteúdo para aquilo, né? Você vê matérias bem elaboradas, bem profundas nesse sentido, mas não dá para você ter 10 páginas porque ninguém lê 10 páginas hoje em dia, né? Infelizmente. A cultura está encurtando tempo de interesse em qualquer conteúdo, né? Por outro lado, há 10 anos, ou há 23 anos, né, que é quando eu comecei, você não tinha um programa como esse, você não tinha essa oportunidade de chegar a várias pessoas e conversar de uma maneira, né, com uma linguagem que o setor entende, de poder falar sobre o nosso setor aqui numa mídia que é aberta aqui para quem quiser assistir. Então, assim, é desafiador, mas algumas coisas meio que mudaram de nome. Eu já fiz muita publicação customizada. Esses house organs também e tal, de repente alguma empresa que quer fazer uma comunicação, uma revista ali para mandar para o cliente e tal, um jornal interno, alguma coisa, então eu já fiz muito disso, né? Isso sempre existiu. Você ter estratégias interessantes de comunicação para divulgar a empresa, o produto, você falar sobre o uso daquele produto, né? E que a gente chamava de house organ, de produção de conteúdo, a gente sempre falou. Hoje em dia se faz isso também, né? Só que com marketing dando outros nomes, né? Então, sei lá, você vai fazer um texto para divulgar e tal. Ok, um e-book, né? Conteúdo de marca, essas coisas que você sempre fez, na verdade, apenas mudou de nome. Há essa necessidade de adaptação. Muitos jornalistas encontraram dificuldade. Rede social é obrigatória, acho que para qualquer veículo de comunicação, mas você tem que acertar o ponto, como vocês acertam aqui, né, com o tempo do programa, sabendo a linguagem que é adotada diretamente para aquele público. Então tem sim, foi desafiador, mas acho que agora está todo mundo já pegando. Acertaram a veia. Acertaram a veia, agora vai, tá aí. O legal desse mundo digital é que você acerta a veia hoje, amanhã a veia muda de lugar, você tem que buscá-la de novo, né? Tem que se atualizar. É muito dinâmico, então todo dia requer uma adaptação. Tira da zona de conforto. Totalmente. Tira da zona de conforto. Então aquele profissional de comunicação que estava bem habituadinho ali, confortável tal, a produzir de uma maneira, mas sempre foi assim. Hoje não é, se você não tirar ali, né, não se levantar da cadeira, não tirar o corpo da cadeira, vamos dizer assim, você vai ter dificuldade, você vai ficar desatualizado. Você falou no início, concordo plenamente com você, e você falou no início que a assessoria, a relação pública em geral, ela é a construção de uma reputação. Né? Sem dúvida. Na tua opinião, qual que é o papel disso? Que aqui a gente fala de motoristas a grandes empresários. Qual que é o papel dessa construção, assim, a relevância mesmo, a expressividade, o peso disso dentro da construção do resultado de uma empresa séria? Eu acho que a comunicação, ela já começa com a construção de reputação, porque você tem que trabalhar com fatos dentro da empresa, né? Então, quando você consegue aliar esse lado verdadeiro do jornalismo, né? O jornalista que vai fazer assessoria de imprensa, ou o profissional de relações públicas que vai trabalhar com assessoria de imprensa, ele vai primeiro conhecer aquela empresa e vai identificar aqueles pontos fortes que podem ser divulgados, que podem vir ali a público, até para a construção de reputação. Eu entendo que uma empresa, pelo menos as empresas que eu já atendi e atendo até hoje, elas têm uma preocupação muito grande com essa questão da veracidade, com atendimento ao público. Porque se você assegura um bom atendimento ao cliente, por exemplo, um bom produto, uma boa assistência para aquele cliente, e de repente o cliente vai e constata que isso não acontece, fica mal. Prejudica a reputação daquela empresa, né? Uhum. Então, a própria empresa que contrata uma assessoria de imprensa, ela já tem que saber que ela tem que meio que andar na linha. Não dá para ela prometer alguma coisa que ela não entrega,
né? Isso é questão ética, né? Até. Exato. Ó. E assim, ela tem os holofotes da mídia em cima, né? Então, e eu acho isso é muito importante, do ponto de vista de fiscalização, de pegar no pé da empresa, mas assim, a empresa, ela está se posicionando no mercado, ela está dando a cara a tapa. Em tempos de Google, hoje tudo é avaliação. Isso. Então, efetivamente, você está se referindo a uma questão ética de visibilidade, porque ela tem que estar preparada para se expor quando ela contrata. Mas eu também queria uma pontuação sua em relação a como você vê, né, quando eu perguntei se você vê isso como um peso de qualidade, quando uma empresa ela resolve investir em assessoria, em relações públicas. Você acha que isso agrega para ela de fato? Muito, porque além dela construir uma reputação e reunir comercialmente, né, atributos comerciais para divulgar aquele produto, e evidentemente a empresa está buscando vendas, ela está buscando melhor posicionamento no mercado. Só que esse posicionamento, para ela construir esse bom posicionamento, ela chegar a ter esse bom posicionamento, não basta ela ter um produto de qualidade, um preço acessível, ou um preço que vai de acordo com o mercado que ela atende. A empresa, ela precisa ter comprometimento, a empresa, ela precisa ter um compromisso com o público. Ela está trazendo os holofotes para si, né? Então, eu entendo que a assessoria de imprensa é uma ferramenta estratégica. Ela é diferente da publicidade no sentido de a publicidade, ela tem aquele viés totalmente comercial. A assessoria de imprensa, ela entra como uma utilidade, ela dá informações de utilidade para o público, seja o público no geral, seja um público especializado. No nosso caso, público de caminhões, motoristas, como você falou, operadores de máquinas, logística e por aí vai. Então, todo setor tem a necessidade de informação útil para o melhor desempenho, né? Para se manter melhor no mercado, precisa de informação, seja informação técnica, seja informação a respeito do business que ele atua. E a assessoria de imprensa, ela vai levar através das fontes, né? Ou da empresa, por exemplo, as empresas que eu atendo, elas têm informações. Eu procuro extrair as informações técnicas, informações de desempenho de produto ou de serviço, que são informações preciosas que vão ajudar aquele cliente ali a melhorar o seu negócio, a ter um lucro mais interessante e a ser mais competitivo. É isso que o meu cliente quer, Sem dúvida. né? Só que o meu cliente vai disponibilizar essas informações e, por outro lado, também ter um comprometimento de entregar com a veracidade e tal, porque o meu cliente, ele está se expondo, né? Eu acho que você está dizendo que se fôssemos um restaurante, a publicidade seria o garçom que fala que a cerveja está geladinha e o frango assado ele é maravilhoso, e a assessoria de imprensa ela seria o cozinheiro. Precisa entregar realmente ali aquilo no ponto, saboroso, porque não tem como enganar. Vai na boca do cliente e o cliente vai dizer se aquilo é verdade ou se não é, né? Então, E a verdade é o prato bem feito. nenhum dos dois, em tese, vendem produtos diferentes. É o mesmo produto de óticas diferentes. O garçom dá aquela exageradinha, às vezes, que a cerveja tá trincando, não tá quente, mas não tá geladona. Na hora que chega no copo é que a gente vai descobrir. É um complemento de uma venda muito, muito mais complexa do que isso, obviamente, mas é um complemento de atividades, né? Eu entendo assim. Eu entendo isso que você falou e entendo que a informação nesse comparativo que você fez com o restaurante, a informação é a comida. É a comida. É quando chega ali no prato que o garçom vem, apresenta o prato, serve, ok. Mas se a comida não estiver boa... É importante se preparar. O recado que fica para a galera que é bom, vale a pena, valoriza a empresa, mas esteja preparado que você tem que divulgar um produto realmente de qualidade. Exato. Né? Isso é muito Concordo importante. com você. Isso é muito importante. E quando você vem pro seu segmento, a aceitação do seu público hoje é legal, assim, para o seu trabalho, o que você divulga hoje, como é que tem sido isso? Porque você tem a tua empresa, queria que você falasse um pouquinho disso também, para quem você divulga,
como você divulga, qual tem sido a aceitabilidade disso, em quais canais você está hoje, o que você tem feito hoje nesse segmento específico, para quais empresas você tem publicado, o que está acontecendo? A gente tem trabalhado bastante, né, ao longo desses 23 anos. Teve o período de pandemia que foi muito difícil, né, foi muito duro para a economia e tal, mas graças a Deus, não apenas para mim, mas para profissionais de comunicação e seu contexto, relações públicas, assessoria de imprensa, a gente trabalhou bastante porque as empresas precisavam se comunicar, né? Teve essa pandemia, todos os canais sofreram efeito. O de vocês, o canal foi relativamente positivo, Muito positivo. teve que compensar uma coisa com a outra, né? E a melhor notícia, que a gente pode dizer que teve melhor notícia no período difícil de pandemia, é que as obras não pararam. Pelo contrário, o setor de obras continuou atuando, porque pouca gente na rua, então você podia repavimentar rodovias, vias aí urbanas e tal. A mineração continuou acelerada, né? E então as empresas que eu trabalho continuaram atuando, né? E isso foi muito positivo, precisaram de divulgação. A gente fez um trabalho bem interessante, foi bem legal. Empresas que a gente atende da área de mineração, de construção, e que estão sempre nesse, como a gente sempre fala, né? Sempre utilizando caminhões, sejam caminhões leves, caminhões pesados e etc. Empresas gerenciadoras de riscos que a gente atende. Então, assim, o feedback que a gente recebe, graças a Deus, tem sido positivo. Positivo por quê? Porque a gente entrega aquilo que a gente contratualmente assegura para o cliente, que é uma boa divulgação, uma boa comunicação. Então, a gente tem veículos de comunicação muito importantes, veículos que essas empresas elas gostam de estar ali, sempre colaborando, ou com artigo, ou lançamento de novo produto, ou participando ali editorialmente como fonte para entrevista mesmo, dependendo da matéria que se faça, né? Então, a gente consegue colocar essas empresas aí nessa parte editorial. E, por outro lado, a gente trabalha também na empresa com produção de conteúdo, né? E produção de um conteúdo muito específico e qualificado. Não é um conteúdo aberto, não é um conteúdo genérico, é um conteúdo bem especializado. E é isso que o nosso público quer. Então, uma pessoa que trabalha com logística, tem uma frota de caminhões aí, né, considerável, ou não, ou de repente é até o transportador de pequeno porte que presta serviço, né, para algum embarcador ou alguma pedreira e por aí vai. Quer informações realmente de qualidade. Ele quer informações, se a gente vai falar de gerenciamento, de gestão de riscos no transporte de carga, por exemplo, ele quer informações que sejam úteis para o dia a dia dele. Sei lá, de repente, o que pode baratear o custo de seguro. Esse é o ponto, né? Exato. Quais são as estratégias Ranqueamento, melhores marcas, menor custo de manutenção. Essas informações, você trabalha isso também. Bancari é uma das maiores gerenciadoras de risco no Brasil, empresa conceituadíssima. No segmento não tem quem não conheça. No segmento não tem quem não conheça. Então, o conteúdo, a qualidade do conteúdo que a gente trabalha, que a gente faz para a Bancari, não apenas como assessoria de imprensa e tal, mas também para as redes, para chegar no transportador, para chegar no embarcador, para chegar no motorista, e seja empresa grande, média ou pequena, não importa. É um conteúdo de muita qualidade, principalmente porque a Bancari ela tem uma torre de inteligência que ela tem dados aí de mais de 30 anos que eles coletam sobre as condições ali de sinistros nas rodovias e tal. Isso gera uma previsibilidade muito grande. Uma inteligência artificial fantástica. Só que aí você puxa um ponto que é em tempos de chat GPT, em tempos de câmeras com alta definição na mão, todo mundo é jornalista, todo mundo
Eis a diferença, né? Eis a E aí, diferença. como é que faz? Então, muito, muito bom você ter tocado nesse aspecto. E posso continuar com o exemplo da Pancari? Por favor. Se você pegar, por exemplo, um transportador que vai sair de Curitiba e vai levar uma carga até o Centro-Oeste, sei lá, quando ele vai sair, quando ele vai embarcar a carga e ele consulta, por exemplo, uma torre de operações da Pancari, ele já vai saber quais são os riscos que ele vai correr naquele itinerário. De repente, a própria inteligência artificial vai fazer alguns apontamentos para ele. Olha, para nesse posto, não para, ou você em tal região você vai ter um maior risco e por aí vai. Veja, a partir dali você tem como dar informações para aquele transportador de como ele pode obter melhor segurança, como ele pode, inclusive, baratear o custo dele com seguro. Porque a seguradora vai olhar e vai falar, olha, você não está correndo tanto risco assim, então vamos conseguir dar uma barateadinha no teu seguro, etc. E esse tipo de informação é útil para o transportador. Se você pega e dá uma informação sobre como você pode obter melhor rendimento na troca de pneu ali do seu equipamento, do seu caminhão e tal, dependendo da área que o seu caminhão trafega, se for numa pedreira, você tem ali ferramentas e tal ali, sei lá, o material que pode ser mais nocivo para o seu pneu. Então você produzir um conteúdo que dá dicas, só que você ouve o especialista e você entende do especialista quais as vulnerabilidades daquele setor. O especialista, ele tem, até por conta da atuação dele, ele sabe as dores do cliente dele. Ele vai a campo, ele faz pesquisa, né? Ele vai entender a cabeça do cliente. E você ouve esse especialista ou esses especialistas. Isso dá possibilidade para a gente fazer um trabalho muito focado, de qualidade, sem ChatGPT. Quando você fala de ChatGPT, por exemplo, ali você faz uma pergunta, ele te traz generalidades. Ele não te traz a dica do especialista. Ele não te traz a informação focada, assinada ali com a função de quem foi no mercado e conheceu. Não é coisa genérica. Então, o ChatGPT, eu pelo menos considero... Ainda não se substitui o ser humano. Não substitui o ser humano e assim, eu considero que o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante. Falo isso daí também para os alunos, né, na faculdade de jornalismo, faculdade de comunicação. É realmente uma ferramenta interessante, mas não é para conduzir o seu trabalho. Você é essencial. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que a gente tem que usar tudo a nosso favor que a tecnologia oferece. Mas a gente não pode substituir o feeling do ser humano, senão a coisa fica complexa. Será que tudo isso que nós estamos conversando aqui pode ser encontrado, pode ser obtido no ChatGPT? Essas perguntas pertinentes, bem focadinhas que você está fazendo, né? E as respostas, creio eu, que direcionadas que eu estou dando aqui. Claro. Será que o ChatGPT substitui isso? Ainda não, espero que continue não substituindo, pra gente continuar aqui batendo esse papo por mais tempo. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta que é chave. Como é que você mede o sucesso da assessoria de imprensa dentro de um cliente? Isso é muito bom, porque tudo que nós temos até aqui agora é para ter sucesso. Exato. Como é que você mede isso? Primeiro, o feedback do cliente, né? Isso daí é fundamental. O cliente, ele percebe isso nas consultas, nas vendas, né? E existem algumas ferramentas também de relações públicas estratégicas, né? Porque não basta você entregar o teu produto, mas é importante você saber como mensurar isso daí. Então você, a partir do momento que tem um clipping interessante, um retorno interessante em publicação de matérias e tal, você pode até quantificar isso para o cliente em relatórios e tal, apresentar, fazer análises, diagnóstico, olha, no mês tal foram tantas publicações, a repercussão disso foi para um público X, né? Você meio que tem como ter métricas desses resultados da assessoria de imprensa e mostrar para o cliente. E o cliente, às vezes, ele não tem uma venda imediata. Por exemplo, você não vende um caminhão imediatamente ou uma frota de 50 caminhões
com uma matéria que sai na revista Carga e Companhia, por exemplo. Não é assim imediato, mas você pode analisar isso nas consultas que a tua equipe comercial vai ter, né? Tem uma publicação-alvo, você tem um objetivo, mas você tem que ir chegando nele. Você tem que ir chegando nele. Em algumas situações você tem retorno imediato. Por exemplo, nós divulgamos uma feira de locação, para o mercado de locação, né? De empresas que fornecem produtos e serviços para o setor de locação, que aconteceu em Curitiba, agora no mês de julho. Muito bem. Durante a divulgação, acho que 3 meses antes da feira acontecer, a gente publicou uma matéria falando que ia acontecer a feira. Isso deu retorno de expositores. E o cliente chegou e falou: nossa, Thelma, pô, que legal, conseguiu tal expositor por conta de uma matéria que saiu no site tal. Olha que legal o cliente fala isso. Você fala, já pagou o trabalho da assessoria de imprensa? Vendeu credibilidade, né? Isso acontece dependendo de produto. Agora, quando você fala de máquina, a venda ela não é direta. A venda comercial, no caso, ela não é direta, porque um cara que vai fazer renovação de frota, ele estuda isso durante algum tempo, se planeja, faz algumas consultas, mas eu diria que tem um peso, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, quando a sua marca é vista, com certeza ela vai ser consultada. Aí vai da tua equipe comercial. Muito legal, cara. A única coisa que não é legal aqui é o tempo. Passa rápido demais, cara. Passa rápido demais. Mas fica um gostinho de quero mais. Sempre fica. E essa conversa aqui, ela não fica só o gostinho, mas fica a necessidade de um quero mais, né? Porque tem muita coisa pra gente discorrer ainda. Mas, Santelmo, eu agradeço muito pela sua presença, pelo seu tempo e por essa simpatia, assim, de dividir com a gente sem restrições mesmo aí como é que funciona teu negócio, os detalhes, as questões éticas da profissão. Que bacana. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço aí pelo convite, por estar aqui com vocês, pela oportunidade de falar para o público e mostrar todo esse potencial que a comunicação tem para o nosso setor aí no geral. Muito obrigado também pela audiência. E aqui você não vai sozinho, não. Você leva uma lembrancinha nossa para você lembrar da gente em todos os momentos, tá? Que legal. Muito obrigado mesmo. Gostei. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado. Sucesso para você também. E você aí, curtiu também mais esse episódio do Conexão Quero Truck? A gente gostou bastante. E toda semana, toda sexta-feira, ao meio-dia, você tem mais um conteúdo novo indo ao ar, através do YouTube, através do Spotify, do SoundCloud ou do Deezer, tá? Não perde não, porque é sempre isso aqui que você acabou de ver. Conteúdo de qualidade, informação, entretenimento, enfim, tudo para fazer da sua viagem aí na estrada, ou do seu dia no escritório, ou do seu momento de lazer em casa, um pouco melhor e um pouco mais atrativo para você que tem diesel na veia. E lembrando que esse episódio foi patrocinado por um dos nossos parceiros da estrada. Parceiro da estrada é aquele estabelecimento ao longo das estradas brasileiras que fornece abastecimento, ou que fornece alimentação, ou que fornece algum tipo de serviço para os nossos heróis da estrada, aí, os nossos motoristas, os nossos operacionais do setor logístico. Se você quer ser um dos parceiros da estrada divulgado aqui no Conexão, entre em contato com a gente aí com um dos meios de comunicação que você fale conosco, qualquer rede social ou pela nossa plataforma, que a gente vai visitar você e vai fazer de você um dos nossos parceiros, tá bom? A gente fica por aqui, mas a gente se vê já já. Boa viagem, vai com Deus. Tchau, tchau.